Boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos a este momento de oração que tem o nome de Orando com a Palavra, que é um momento que nós lemos e meditamos e rezamos com a Palavra de Deus. Então, seja bem-vindo, que você possa até mesmo convidar outras pessoas, compartilhando aí, chamando outras pessoas, que talvez você saiba que esteja precisando ouvir a palavra de Deus, essa palavra que é alimento, que fortalece a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caminhada, que renova o nosso ânimo. Então você pode compartilhar aí com outras pessoas, convidando outras pessoas para participar desse momento, orando com a palavra, tá? Nós vamos iniciar com o momento de oração. Algumas pessoas entrando agora, sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Peçamos que o Espírito Santo venha interceder por nós, que Ele venha sobre nós com seus dons, que o Espírito Santo venha nos conduzir, que o Espírito Santo venha preparar o nosso coração para que o nosso coração seja uma terra boa, um terreno fértil, para colher a semente da palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar mais uma vez aqui nesse momento orando com a palavra. Hoje eu trago para vocês uma passagem da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E eu vou começar lendo aqui para vocês. Diz assim: já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne,
um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isto, me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Poderíamos dizer que é o tema de hoje, né? Basta-te a minha graça. É uma passagem bíblica profunda, como é toda a palavra de Deus, né? Mas um texto que nos enche os olhos e o coração. Mas vamos tentar compreender e meditar essa palavra. Eu começo dizendo o seguinte para vocês, eu fiz aqui algumas anotações, até mesmo para eu não perder o raciocínio e não falar só aquilo que está na minha cabeça, mas para que seja melhor esse momento. Eu começo dizendo para vocês o seguinte, que muitos acontecimentos da nossa vida independem da nossa vontade. Repito. Muitos acontecimentos da nossa vida independem da nossa vontade. Tem tantas coisas que acontecem que não era da nossa vontade que acontecesse. Por exemplo, você está doente. Era da sua vontade ficar doente? Não, mas aconteceu. Então, muitos acontecimentos independem da nossa vontade. É a primeira coisa. Agora, é importante a gente compreender também que o desdobramento dos acontecimentos depende de nossa atitude ou de nossas atitudes. Como reagimos a esses acontecimentos que muitas vezes independem da nossa vontade. Então, para a gente compreender, né, bem o que eu acabei de falar, eu dizia que muitos acontecimentos independem da nossa vontade. Porém, o desdobramento desses acontecimentos depende de nossa atitude. Nós somos chamados a ter atitude diante dos nossos acontecimentos. Os acontecimentos, eles provocam em nós e devem provocar em nós reações. A gente precisa aprender a lidar com os acontecimentos. E esse é um grande desafio.
não é em todo caso, em toda situação que a gente sabe lidar. Quantos problemas, às vezes, a gente não sabe lidar? Quantos acontecimentos a gente fica como que perdido? E o interessante é que, quando nós não sabemos lidar com um problema, quando nós não sabemos lidar com a dor, quando nós não sabemos lidar com o sofrimento, nós tendemos ao desespero. Nós tendemos a nos desesperarmos. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer. Não sabemos como agir. Não sabemos lidar com a situação. Né? Por isso que eu dizia que muitos acontecimentos independem da nossa vontade, mas o desdobramento desses acontecimentos depende da nossa atitude. Da nossa atitude. Então, se nós perdemos ou perdermos o controle sobre um determinado acontecimento, nós podemos estragar muita coisa importante. Se perdermos o controle sobre um determinado acontecimento, podemos estragar muita coisa importante. E aqui eu dou um exemplo bem simples para que você entenda. Me diga uma coisa, alguém já falou mal de você? Alguém já falou mal de você? Se sim, como foi que você reagiu? Que atitude você tomou? Espero que você não tenha matado a pessoa. Ou nem tenha sido violento com ela. Embora às vezes dá vontade, né? Embora às vezes dá vontade, né? Mas então, alguém falou mal de você. A gente, diante desse acontecimento, diante desse fato, a gente não pode permitir que aquilo que aquela pessoa falou de nós, de mal, nos afete. Tem gente aqui dizendo que rezei por ela. Ótimo. O que não pode acontecer é você deixar que esse falatório te afete. Porque, como eu dizia anteriormente, a partir do momento que você se deixa atingir por isso, você perde o controle. Você perde o controle e você pode estragar muita coisa importante na sua vida. Por exemplo, você pode se deixar levar pela raiva, pelo ódio, querer tirar satisfação com a pessoa, querer bater na pessoa, querer matar a pessoa. Ou seja, você pode até mesmo destruir a sua própria vida. Porque você não soube agir diante desse fato, diante desse acontecimento. E assim a gente poderia aplicar a tantas outras coisas, né? A tantas outras situações. Tantas outras situações. Como é que a gente lida? Como é que a gente reage aos acontecimentos? A gente se deixa afetar, atingir? Como é que a gente reage? Muita gente está sofrendo de um estresse que não vale a pena. Que não vale a pena. Até porque uma coisa que eu aprendi, pessoal, eu dei esse exemplo simples, mas talvez para muita gente não é tão simples não. Uma coisa que eu aprendi, diante desse exemplo que eu dei, é que é o seguinte: primeiro, você não depende. Por exemplo, você quer ser uma pessoa feliz, não quer? Sim, padre. Para você ser feliz,
você não depende que as pessoas não falem mal de você. E nem o contrário. Para você ser feliz, você não depende que as pessoas não falem mal e nem falem bem. Porque tem gente que pensa que é feliz porque recebe o elogio de todo mundo. Não, mano, a felicidade não está nisso. A felicidade não está nisso. Você não depende da aprovação de ninguém. Você não depende disso. Não depende disso. Você não depende que as pessoas não falem mal de você. Não. A sua felicidade depende de você. Depende de você. Não são os ambientes que nos transformam. Somos nós que transformamos os ambientes. E eu digo, não deixe que ninguém estrague a sua vida. Ninguém e nem nada. Nenhum acontecimento. Ninguém pode estragar o seu dia, a menos que você permita. A menos que você permita. Ou seja, e quando é que a gente permite? Quando a gente se deixa atingir, né? Quando a gente se deixa atingir. Diante desse fato, né? Voltando aqui para essa passagem bíblica de São Paulo aos Coríntios, você viu que São Paulo disse que recebeu como que um espinho na carne, um aguilhão na carne, um espinho na carne. Interessante que Paulo, ele pediu a Jesus 3 vezes que o livrasse daquele aguilhão, que o livrasse daquele sofrimento. Quando São Paulo fala que foi-lhe dado um aguilhão na carne, um espinho na carne, não é que seja literalmente um espinho, não. É uma situação de dor e de sofrimento que ele está vivendo. Até hoje, ninguém disse, até hoje ninguém conseguiu saber do que se tratava, do que Paulo estava querendo falar ali. De qual era a sua dor verdadeiramente. O que ele estava enfrentando naquele momento. Que sofrimento era o seu. Mas ele chama de aguilhão na carne. Ele estava sofrendo. E por 3 vezes, diante desse sofrimento, ele pede a Jesus, Senhor, tira esse aguilhão. Senhor, tira esse espinho na carne. Senhor, me livra disso. Veja só, diante de um sofrimento. E Deus o que fez? Deus não o livrou desta dor, mesmo que ele estivesse pedindo insistentemente. Olha só. Mesmo que ele estivesse pedindo insistentemente, Deus não o livrou do aguilhão na carne, do espinho na carne. Deus não livrou Paulo do seu sofrimento. Isso aqui é um pouco intrigante, não é? Mas como é que pode Paulo, um dos maiores apóstolos, um dos maiores pregadores do Evangelho, Deus não atendeu o pedido dele? Deus não atendeu. Mas ele explica, hein? Ele explica o porquê. Aqui no versículo 7, ele diz assim, ó:
Já que essas revelações eram extraordinárias, ele tinha recebido revelações extraordinárias de Deus. E olha o que ele diz: para eu não me encher de soberba, não me encher de orgulho, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. Olha só. Repito, São Paulo, hein? Um dos maiores anunciadores do Evangelho. Aqui, meu povo, nós podemos perceber uma coisa muito importante, muito linda, muito bela. É que São Paulo, embora não tenha sido atendido no seu pedido por 3 vezes, São Paulo, ele compreendeu o para que Deus permitiu que aquele espinho na carne permanecesse nele. Isso aqui é extraordinário. Paulo compreendeu para que Deus permitiu que aquele espinho na carne, que aquele aguilhão na carne permanecesse nele. Ele compreendeu. Ele poderia ficar murmurando. Ele poderia dizer: como é que pode? Eu que estou dando a minha vida para pregar o Evangelho. Eu sou incansável. Eu vou para um lado, vou para outro. Já fui a tantas cidades. Já arrisquei a minha vida. Já sofri tanto pelo Evangelho. E uma coisa que eu peço a Deus, Ele não me atende. Ele não caiu na murmuração. Ele não ficou reclamando. Mas ele compreendeu o para que Deus permitiu que aquele espinho continuasse na sua carne, que aquela dor continuasse, que aquele sofrimento se prolongasse. Ele compreendeu e é ele que está falando aqui. É ele que está falando. E ele vai dizer: é para não cair no pecado do orgulho e da vaidade, da soberba. Ele compreendeu. E você imagina que, diante das revelações que ele recebeu de Deus, as revelações divinas, se ele tivesse se enchido de orgulho, de soberba, de vaidade, ele estragaria todo o seu trabalho de evangelização e a sua própria salvação. Ele estaria colocando em risco a sua própria salvação. Porque quem é orgulhoso não vai para o céu não, viu? Fique você sabendo. Jesus manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. O orgulhoso vai para o inferno. Porque quem é orgulhoso é o diabo. Aí você começa, olha aqui, por isso que eu dizia, é extraordinária a compreensão que Paulo tem do seu sofrimento. Do seu sofrimento. Como eu dizia, se ele caísse na soberba, no orgulho, na vaidade, se ele caísse na soberba, no orgulho, na vaidade, ele estragaria todo o seu trabalho de evangelização e colocaria em risco a sua própria salvação. Mas não para aí. Eu disse que isso é extraordinário, mas não para aí. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Paulo, ele compreendeu também e sentiu que nada que não lhe faltaria a graça de Deus. Continuando. Antes de encerrar, eu estava dizendo o seguinte, que às vezes Deus não nos cura porque este é o único jeito que Ele tem para nos manter no seu caminho.
e nos libertar dos nossos pecados. Isso aconteceu com Paulo, nesse texto. Foi o que aconteceu com São Paulo. Não tem aquela história, e isso a gente vem repetindo nesse tempo de pandemia, né? Deus permite o mal para tirar um bem maior. E Santo Agostinho já dizia isso, não é? Santo Agostinho também, por experiência própria, Santo Agostinho já dizia: Deus só permite o mal quando ele vê que pode tirar um bem maior. Isso aconteceu com São Paulo. E pode acontecer comigo e com você. Mas aqui eu chamo a atenção desse fato. São Paulo foi feliz porque ele compreendeu isto. Ele foi feliz porque ele compreendeu. Ele compreendeu. E compreendeu também, como eu dizia, que a graça de Deus não lhe faltaria. A graça de Deus não lhe faltaria. Isso me fez lembrar, meu povo, eu já disse isso até em algumas missas, e eu lembrei e digo agora para vocês. Eu lembro que quando eu era seminarista, e eu estava de férias, inclusive, na casa da minha mãe, a mãe está aqui online também, lá no Silpé, e tinha uma mulher, tinha uma senhora, eu nem sei mais quem é, não sei nem se ainda está viva, não sei do paradeiro dessa mulher mais. Foi essa única vez que eu a visitei, nem conhecia, mas eu fui convidado quando as pessoas souberam que eu estava de férias em casa da minha mãe, e as pessoas entraram em contato comigo, eu era seminarista, para que eu fizesse uma visita a uma mulher, e essa mulher ela estava doente. Essa mulher, ela tinha câncer. Ela tinha câncer. E eu disse, e a pessoa que me convidou disse: olha, queria que você fizesse uma visita a fulana e rezasse, fizesse um momento de oração lá na casa, com a família. Eu, tá bom, vamos. E fomos. E ao chegarmos lá na casa da mulher, olha, eu aprendi muito nesse dia. É tanto que eu ainda não esqueci, né? E nem vou esquecer. Porque já fazem mais de 10 anos isso. Ora, eu vou fazer 10 anos agora de padre, em dezembro. Eu era seminarista. E conversando com aquela mulher, ela começou a contar a história da vida dela, ela começou a contar sobre o seu problema, começou a contar sobre a sua doença, né? Ela, como eu disse, ela tinha câncer. Mas uma coisa me chamou a atenção na fala daquela mulher. Quando ela abriu a boca e disse assim: Rodrigo, olha o que aquela mulher disse. Graças ao câncer, hoje a minha família toda, meu marido, meus filhos, hoje são todos da igreja. Graças ao câncer, a minha família não perde mais uma missa aos domingos. Graças ao câncer, a minha família hoje é de Deus. Olha só, eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais. Como é que uma pessoa que está sofrendo com uma doença grave, que é o câncer, é capaz de abrir a boca para dizer uma coisa dessa? Graças ao câncer. E essa mulher, eu pensava, é feliz por ter compreendido isso.
Foi uma mulher que não murmurou da vida, que não reclamou da vida, que não reclamou da doença, mas que buscou a Deus, que acreditou na graça de Deus. E a graça de Deus não lhe faltou. E agiu na vida dela e na vida da família dela. E toda a família se volta para Deus, se volta para a igreja. Por isso que eu dizia aqui, às vezes Deus não nos cura, Deus não nos livra de uma situação difícil, de um problema, é porque às vezes este é o único meio que Ele encontrou para nos salvar. Talvez esse é o único meio para que nós não nos afastemos dele. Por isso é que devemos dar graças a Deus por tudo. Por tudo. Então, e é isso que leva São Paulo a dizer. São Paulo, ele diz aqui, por conseguinte, com todo ânimo, vejam só, com todo ânimo, não é com desânimo não, com todo ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Olha que loucura que Paulo está dizendo. Com todo ânimo, com toda alegria, eu prefiro gloriar-me das minhas fraquezas. Ele não estava se gloriando das suas virtudes, das suas qualidades, por ser um grande pregador, por ser um grande apóstolo, por ser um grande evangelizador. Ele estava se gloriando da sua fraqueza, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Eu pergunto, e nós? E nós? Acreditamos nisso? Diante da minha doença, diante da minha enfermidade, diante da situação difícil que eu estou vivendo, diante da minha dor, diante do meu sofrimento, eu acredito que é nesta fraqueza que o poder de Deus, que a força de Deus, que a graça de Deus se manifesta. E que fique bem claro para nós, São Paulo compreendeu que a graça de Deus não lhe faltaria. Inclusive, Deus disse para ele, basta-te a minha graça. E aqui eu quero ressaltar isso e frisar isso, porque, meu povo, a gente precisa compreender bem essa palavra. Porque eu repito para você, vai ter doenças que não serão curadas. Vai ter doenças que serão curadas. Muitas pessoas, graças a Deus, estão sendo curadas. Muitas pessoas, graças a Deus, esses dias mesmos, nós temos recebido testemunho de pessoas que têm sido curadas. E muitas outras ficarão curadas, em nome de Jesus. Porém, e as pessoas que não foram curadas? É porque faltou a graça de Deus? Não. Então compreenda e acredite nisso. Para você, para mim, para nós que cremos, para nós que temos fé, nunca faltará a graça de Deus. Nunca. Essa graça pode agir de várias formas. Pode agir através da cura, mas pode agir através da força que você necessita, da coragem, do ânimo para enfrentá-la. Eu estou sofrendo muito, padre, eu não aguento mais. Você tem a graça de Deus.
Deus hoje diz para você: basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Era esta certeza que fazia Paulo exclamar: eis porque sinto alegria nas fraquezas. Ele dizia isso aqui. Por isto me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. São Paulo está dizendo, humanamente falando, uma loucura. Eu me comprazo, eu me alegro nas fraquezas, eu me alegro nos opróbrios, eu me alegro nas necessidades, nos sofrimentos, nas perseguições, nas angústias, porque lá a graça de Deus vai se manifestar. E ele conclui dizendo: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que frase, meu povo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Vai ter situações difíceis que você vai ser tentado, tentada a desanimar, a querer desistir. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Mas São Paulo está dizendo: quando sou fraco, nestes momentos que sou fraco, então é que sou forte. Porque é na minha fraqueza que a força de Cristo se manifesta. Isso significa agir pela fé. Você tem agido pela fé? Agir pela fé significa não cair no desespero diante do problema, não cair no desespero diante da dor, não cair no desespero diante do sofrimento, da enfermidade, da situação difícil. Não cair no desespero diante da pandemia. Diariamente eu recebo comentários aqui nas lives, mensagens, pessoas dizendo: eu estou muito desesperado, eu estou com muito medo, eu estou em pânico. E eu respeito muito isso. Eu respeito muito isso. Porque isso faz parte da nossa humanidade. Sentir-se fraco faz parte da nossa humanidade. Ninguém aqui é de ferro. Ninguém aqui é super-homem. Não. Mas quando sou fraco é que sou forte. Porque a graça de Deus está conosco. Porque a graça de Deus não nos falta. Não nos falta. Basta-te a minha graça. Mas o que é a graça, Padre? Eu pergunto a você, o que é graça? O que é graça? Se a gente for pegar aqui o catecismo da Igreja Católica, se a gente abrir o catecismo da Igreja no número 1999, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1999, vai dizer o seguinte sobre a graça:
A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante recebida no batismo. Em nós, ela é fonte da obra santificadora. Em outras palavras, o próprio Deus, a sua vida divina, é a graça. E essa graça que habita em nós. Essa graça que habita em nós. Você é batizado, não é? Pode até ter alguém que não seja batizado, mas pelo menos a grande maioria é batizado. Então tem a graça de Deus. Pelo batismo, Deus passou a habitar o teu coração, para te curar do pecado, para te santificar. E Deus passa a morar, e Deus passa a habitar essa alma, a habitar esse coração. Eis aí a graça de Deus. Isso significa o quê, padre? Significa que quando você está fraco, significa que quando você está sofrendo, significa que quando você está doente, significa que quando você está na situação difícil, significa que quando você está na pior, você não está sozinho. Deus está com você. Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Compreende isso? Você nunca está só. Você tem a graça de Deus. Você tem o próprio Deus. O problema é que muitas vezes a gente pensa que a graça... Eu sempre repito isso, vocês já estão enjoados de eu falar isso. Mas às vezes a gente pensa que a graça significa Deus que retira todos os meus problemas. Deus que resolve os meus problemas. Tem gente que diz, eu entrego todos os meus problemas para Deus. Estou lembrando agora de uma pregação do nosso saudoso, né, Padre Léo, da comunidade Betânia, que sempre estava na Canção Nova pregando. O Padre Léo, eu nunca esqueci essa pregação dele, quando ele dizia assim, ele pregando dizia assim, você já entregou todos os seus problemas para Deus? Aí o pessoal respondeu, já! Aí o Padre Léo disse assim, pois pegue de volta, o problema é seu, resolva. Resolva. Porque Deus, Ele vai te dar a graça para que você resolva o problema. Às vezes nós jogamos tudo para Deus, né? Segura, Senhor. Tá aí, Senhor. Toma, Senhor. Recebe, Senhor. E você? Por isso, meu povo, que eu comecei dizendo que... Para quem entrou agora, eu comecei dizendo que muitos acontecimentos da nossa vida independem da nossa vontade. Simplesmente acontece. Agora, como nós lidamos com os problemas, com os acontecimentos, que atitude nós tomamos, esse é o segredo. Esse é o segredo. Tem muitas situações que nós não vamos... Porque
nós não vamos compreender. E nós fazemos até a pergunta errada, não é? Por que eu estou sofrendo? Não é porque você está sofrendo. Repito, São Paulo, nessa passagem, ele compreendeu para que Deus permitiu que ele continuasse com o espinho na carne. Para que ele compreendeu que era para que ele não caísse no orgulho, na soberba, na vaidade. Não se afastasse de Deus. Deus tem misericórdia de nossa fraqueza. Deus, ele tem misericórdia da nossa fraqueza. Ele não nos abandona na hora da luta. E eu digo para você que está sofrendo, eu digo para você que está enfrentando um momento difícil, eu digo para você que está doente, eu digo para você que está com câncer, Deus não te abandonou e nem vai te abandonar nesse momento. Mas você precisa reagir. Você precisa reagir, você precisa ter a atitude certa diante dessa enfermidade. Basta-te a minha graça. E quando você acredita nisso, como Paulo acreditou, e você enfrenta esse aguilhão na carne, e você enfrenta essa situação, lá na frente você vai dizer: até aqui me acompanhou o Senhor Deus, como disse o salmista. Não é isso que o Salmo diz? Até aqui nos acompanhou o Senhor Deus. Até aqui a graça não me faltou. E nem vai faltar. E nem vai faltar. Nós é que muitas vezes não percebemos isso, meu povo. Nós é que muitas vezes não acreditamos nisso. Por isso, eu digo para você, tenha fé, acredite, fale com Deus. Fale com Deus. Se for para chorar, chora. Se for para chorar, chora. Mas chora diante de Deus. Chora diante do crucificado. Chora diante dele. Se for para chorar, chora. Mas chora com Deus. Chora diante dele. Clame por ele, clame. Suplique. Mas não se desespere nem desanime. Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Muito profunda essa palavra. Mas eu queria que você compreendesse muito. E eu peço que o Espírito Santo venha em teu auxílio nesse momento. Eu peço que o Espírito Santo te dê a compreensão. Eu peço que o Espírito Santo te dê o entendimento dessa palavra. Basta-te a minha graça. Existe um para quê desse acontecimento. São Paulo compreendeu. E é ele que está falando aqui. Para que eu não me enchesse de soberba. Eu não sei o que você está sofrendo. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu sofrimento, a sua situação. Não sei. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Você não está só. A graça de Deus está com você. O próprio Deus está com você. A graça não vai te faltar. E não pense, pelo amor de Deus, não pense que a sua dor,
Não pense que a sua dor, não pense que o seu problema, não pense que o seu sofrimento, não pense que a sua enfermidade significa a ausência da graça. Não, é um pensamento errado, pelo amor de Deus, não pense isso. Eu vou chorar se você pensar isso. Não pense que esse tempo difícil é a ausência da graça. Não é. Deus habita o teu coração. Agora o grande convite qual é? Eu dizia na reflexão do Evangelho, no texto da misericórdia, somos chamados à comunhão com Deus. Somos chamados à comunhão com Deus. E quanto mais íntimos de Deus, mais eu experimentarei a sua força, o seu poder, o seu amor, a sua graça. Quanto mais íntimo, quanto mais eu viver a comunhão com Deus, mais eu vou experimentar da sua força, mais eu vou experimentar do seu poder. E é isso, meu povo, que leva a gente a não desistir. Tem muita gente que, durante esse tempo de pandemia, tem pensado em desistir da vida. Ei, eu digo para você, não faça isso, pelo amor de Deus. Você não está só. Para. Renuncia a esses pensamentos de morte. Renuncia agora, em nome de Jesus. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Mas é preciso enfrentar. E você não vai estar só. Ah, mas eu me sinto tão fraco, graças a Deus. Se você se sentisse tão forte, você seria um orgulhoso, né? Tem gente que é assim, né? Ah, eu sou o cara, eu sou o tal. Basta uma pandemia para perceber que é um miserável. Precisou enfrentar a pandemia para perceber que não é nada. Então, se você se sente fraco, basta que você agora compreenda e acredite. Basta-te a minha graça. Você tem a graça de Deus. E por isso eu queria rezar com você nesse momento. Esse momento não é orando com a palavra, então vamos orar agora. Vamos rezar agora. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Vamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Que Deus nos dê o dom da ciência. Um dos 7 dons do Espírito Santo. E o dom da ciência significa enxergar, compreender as coisas. Enxergar as coisas como Deus enxerga. Às vezes a gente não dá muito valor para os dons, né? Para os dons de Deus, para os dons do Espírito Santo. Às vezes, a gente só ouve falar dos dons quando a gente está se preparando para a crisma, né?
Parece que é o único momento da vida que a gente ouve falar e procura falar e conhecer sobre os dons do Espírito Santo. Passou o tempo da crisma, foi crismado, pronto, ela quer saber de dom do Espírito Santo. Aí passa por uma situação que precisa dos dons do Espírito Santo. Sabe nem o que é mais, nem lembra mais. Mas vamos pedir agora que o Espírito Santo venha sobre nós. E eu te peço, Senhor, neste momento, eu te peço, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa live, eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo seja derramado sobre essas pessoas. O teu Espírito, Senhor, que é coragem. O teu Espírito, Senhor, que é força. O teu Espírito, Senhor, que é amor. O teu Espírito que é vida. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa neste momento restaurar a vida de tanta gente. Que teu Espírito, Senhor, renove o ânimo de tanta gente que está desanimada com a vida. Tantas pessoas, Senhor, que estão perdendo o sentido da vida. Tantas pessoas que não estão compreendendo nem enxergando que tem a graça de Deus. Derrama, Senhor, agora sobre essas pessoas o teu Espírito Santo. Renova a vida, renova o coração, dá força, dá ânimo, Senhor. Levanta o teu povo caído. Derrama teu espírito de força, de ânimo, de coragem, Senhor. Renova a fé do teu povo. Eu te peço, Jesus, por essas almas tristes, abatidas. E sou bem enfático sobre as pessoas que têm perdido o ânimo de viver. Derrama-te, Espírito Santo, sobre essas pessoas agora. Derrama-te, Espírito Santo, sobre estas pessoas. Eu te peço, Senhor, sobre as pessoas com depressão. Eu te peço a graça do batismo no Espírito Santo agora sobre essas pessoas. Batiza essas pessoas no teu Espírito agora, Senhor. Batiza, Senhor. Mergulha esses corações no teu Espírito. Mergulha esses corações, essas vidas no teu Espírito. E que você possa renunciar a todo desejo de morte, a pensamentos de morte, a pensamentos suicidas. Renuncie em nome de Jesus. E tome posse da vida nova que Cristo trouxe para você e quer te dar agora. Tome posse. E clame sobre a sua vida o derramamento do Espírito Santo. Clame sobre você, sobre o seu coração, o derramamento do Espírito Santo. Derrama-te, Espírito Santo. Senhor, tu que sondas, Senhor, tu que conheces os corações, reanima, Senhor, essas vidas. Assim, Senhor,
como o profeta Ezequiel teve aquela visão daqueles ossos secos, daquelas ossadas ressequidas naquele vale. E o Senhor pediu para que o profeta Ezequiel pronunciasse o oráculo sobre aqueles ossos secos. E o profeta Ezequiel obedeceu e pronunciou o oráculo e disse: vinde, Espírito, sobre os 4 cantos do céu, sopra sobre esses ossos, para que eles revivam. E depois de pronunciar o oráculo, aqueles ossos foram se juntando. E sobre eles foram se criando carnes, nervos. E de repente, diz a palavra de Deus, que se tornou um grande e poderoso exército de pé. E Deus disse: Filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Mas essa palavra é para mim e para você hoje. Que a partir de hoje você não seja mais esse osso ressequido, sem vida. Que o Espírito Santo desça sobre você agora. Que o Espírito Santo desça sobre a sua alma, sobre o seu coração. E eu tenho certeza e eu acredito que o Espírito Santo está descendo agora sobre você. Você que está pedindo com fé. O Espírito Santo desce sobre você agora. É promessa de Deus. E a promessa de Deus é para você. E é uma promessa que se cumpre diariamente. Por isso, peça sobre você agora. Peça, reze, reze. Para não ser rezar, pelo menos diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E repita isso, vá repetindo isso. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso, socorre-me, Espírito Santo. Vem meu auxílio, Espírito Santo, vem sobre mim agora. Peça, peça. É a graça de Deus que está se manifestando hoje na sua vida. É a graça de Deus que está se manifestando hoje na sua vida. É a graça de Deus que te visita mais uma vez. Que te levanta do chão, que te ergue, que te coloca de pé. Você que estava prostrado pelo desânimo, pela depressão, o Senhor te pega pela mão e te ergue. O Senhor te levanta. O Senhor te olha nos olhos e Ele te diz: basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Eu quero habitar o teu coração. Eu quero viver comunhão contigo. Te peço, Jesus, que tu possas, Senhor, realizar uma profunda obra de restauração nessas vidas. Para que a partir de hoje, Senhor, quando terminar essa live, muita gente possa bater no peito e dizer: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E eu não vou ser mais um osso seco. Eu não vou ser mais
um prostrado pelo desânimo, um prostrado pela tristeza. Eu não vou ser mais. Pelo contrário, como Paulo, eu vou dizer: eu me alegro nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque é na fraqueza que a força de Deus se manifesta. E é por isso que nós já podemos louvar o Senhor. É por isso que nós podemos louvar o Senhor. Porque o Senhor nesse momento está nos envolvendo com seu amor. Porque nesse momento o Senhor está fazendo com que algumas pessoas compreendam que mesmo sofrendo não estão sozinhas. Louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Adore a Jesus, que manifesta o seu amor, que manifesta o seu poder, que manifesta a sua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos visita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem em nosso auxílio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me visitou hoje, por meio da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. E nos confiemos também à intercessão de Nossa Senhora. Ela que suportou tanto sofrimento. Nossa Senhora que sofreu tanto, tanto, tanto. Mas diante da cruz, como é que ela estava? De pé. De pé. A Virgem do Silêncio. Que ela nos ajude também. Que ela interceda por nós. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Então, meu povo, eu queria dizer para vocês, se alguém tiver algum testemunho de alguma graça recebida, você pode escrever para mim, me mandar uma mensagem contando o seu testemunho. E nesses momentos de live, tanto se é uma graça que foi alcançada aqui, nesse momento, orando com a palavra, eu leio nesse momento.
Se é uma graça que foi alcançada no texto da misericórdia, na hora do texto da misericórdia, eu leio o seu testemunho da graça alcançada, tá bom? Então você pode me mandar o seu testemunho, que eu faço questão de ler o seu testemunho para que todos sejam edificados pela graça de Deus que se manifestou na sua vida, tá bom? Então, terminando esse momento, orando com a palavra, que a palavra de Deus continue mexendo dentro de nós e que ela produza muitos frutos na nossa vida. E que desça sobre todos vocês, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos vocês, muita paz, muita fé, e não se esqueça, essa palavra de hoje: basta-te a minha graça. Boa noite a todos.